Olá pessoal, professor Henrique, na disciplina de História. Nessa videoaula iremos conhecer um pouco mais sobre a civilização mesopotâmica. Vamos identificar as principais características dos povos mesopotâmicos, entre eles os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Essa videoaula refere-se à 12ª semana de estudos, de 24 a 28 de maio. Então peço a vocês que me acompanhem nessa videoaula sobre a Mesopotâmia. Não esqueça, você pode acompanhar esse conteúdo pelo seu livro didático, das páginas 74 a 78. Então, antes de apresentar a você o que é a Mesopotâmia, é importante saber também o que eram as cidades-estados desse período, alguns termos que iam surgir no decorrer das aulas e o que significa esse período para a atualidade da sociedade humana. As cidades-estados eram cidades autônomas, ou seja, eram completamente independentes na sua organização política e jurídica, possuindo seu próprio rei, moeda e leis. E agora convido a vocês para conhecer um pouquinho sobre a cidade-estado de Ur. É um vídeo de em torno de 5 minutos que convido a vocês a assistirem agora. É só um vídeo, não há locução. É um vídeo do YouTube. Uma representação do que seria a cidade-estado de Ur. E alguns achados, alguns vestígios, artefatos e também algum patrimônio, como os zigurates. Quantidade de vestígios, né? Ora pelo tempo, ora também pelas constantes guerras, né? Invasões que existiam no período, né? Então tem material muito diversificado nesses terrenos, né? Logicamente, para quem gosta de história, né? Provavelmente é um lugar fantástico de você reconhecer, né?
bacana, né? Uma excelente estrutura, né? Linda de se ver. Imagine pessoalmente. Lindo, né? Bom, dando continuidade então ao nosso vídeo aula, a Mesopotâmia corresponde a uma faixa de terras férteis localizada nas margens de dois rios, o Tigre e o rio Eufrates, que nascem nas montanhas da Turquia. Desde a pré-história, as primeiras civilizações floresceram ao longo de grandes rios, onde a terra era fértil, com água em abundância, criando assim um fator determinante para a fixação de tribos nômades que se dedicavam à agricultura, tornando-se sedentárias. Este é o mapa da Mesopotâmia, destacando os Sumérios, o Império Babilônico e o Império Assírio. Os principais produtos agrícolas eram o trigo, a cevada, o centeio e gergelim. Outras atividades econômicas também eram desenvolvidas nessa região, como a pecuária com a criação de bois, porcos e carneiros. Atividades de artesanato, pesca e caça também eram fortes. A religião na Mesopotâmia era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. O rei, além de chefe absoluto, também era considerado o representante de Deus na Terra. Várias civilizações surgiram nessa região, entre elas os sumérios, os acádios, babilônios e caldeus, que possuíam algumas características semelhantes. Entretanto, a região era frequentemente palco de várias invasões e guerras. As heranças culturais deixadas pelos povos da Mesopotâmia são vários, como a astronomia, matemática, a arquitetura, o desenvolvimento da escrita e do primeiro código de leis, a invenção da roda, entre outras que ainda em nossos dias são utilizados, evidenciando a grande importância da Mesopotâmia. Algumas contribuições dos povos mesopotâmicos: a invenção do arado, sistemas de irrigação, divisão do ano em meses, calendário lunar, invenção do vidro, invenção da roda e a invenção da escrita. A escrita cuneiforme, gravada em placas de argila, surgiu na Mesopotâmia por volta de 4000 antes da era cristã. É a representação de um conceito ou palavra sob a forma de desenho, pictográfica. Inicialmente servia para registrar o comércio e as atividades burocráticas do Estado. Os primórdios da escrita. As primeiras formas de escrita se desenvolveram independentemente em cidades da Mesopotâmia, da China, do Vale do Indo e da Mesoamérica. De modo geral, os primeiros sistemas eram pictográficos, consistindo em símbolos que representavam coisas ou ideias, mas uma escrita silábica mais flexível, chamada cuneiforme, desenvolveu-se na Mesopotâmia. A escrita ajudou a elite governantes a manterem o controle, sendo usada para registrar e relacionar as propriedades e para nomear os sucessores dos reis. Posteriormente, a escrita também foi usada para fazer o registro de acordos comerciais, em cartas pessoais e oficiais, e o mais importante, para definir as leis, passo importante para moderar o poder absoluto de seus governantes. As primeiras cidades foram fundadas pelos sumérios, e veremos mais adiante, entre grandes cidades-estados independentes na sua organização política e jurídica, possuindo seu próprio rei, moeda e leis. Acima de todos estavam os reis, que se proclamavam descendentes dos deuses e que mantinham seu poder pela afirmação de uma autoridade divina com o apoio de força armada quando necessário. Os exércitos não serviam apenas para manter o rei a salvo
de seus súditos. Em períodos anteriores, a agressividade e a disputa de recursos haviam se manifestado ocasionalmente através de invasões intertribais, que foram se intensificando até produzir um novo fenômeno, a guerra. Na Mesopotâmia, as cidades-estados sumerianas do terceiro século antes da era cristã, como Eridu, Kish, Ur e Uruk, estavam constantemente lutando umas com as outras, o que acabou por impulsionar o desenvolvimento tecnológico bélico, com a criação de carruagens de guerra, escudos, lanças e capacetes de metal. O período de guerra das cidades-estados foi sucedido pelo período dos impérios acadiano, babilônio e assírio. Os povos da Mesopotâmia. Veremos alguns povos que habitavam essa região, conheceremos algumas cidades e suas organizações políticas e sociais, além de sua religião. Os sumérios foi um dos primeiros povos a habitar a região da Mesopotâmia. O atual Iraque, provavelmente, tenham chegado a essa região pela grande abundância de água, pela segurança da região por si segura, pois essa região é cercada por algumas cadeias montanhosas ao norte e oeste, pelo Golfo Pérsico ao sudeste e pelo deserto da Síria ao sul e a leste. Esse ambiente proporcionava uma grande proteção a ataques de outros povos. Os sumérios foram responsáveis pelos primeiros templos e palácios, pela fundação das primeiras cidades-estados e, provavelmente, pela invenção da escrita. Os sumérios fundaram as cidades de Eridu, Nippur, Ur, Uruk, Lagash e Kish, a primeira cidade a ser fundada. Essas cidades eram independentes entre si. Algumas contribuições sumérias estão o desenvolvimento da escrita cuneiforme, que era uma impressão dos caracteres sobre uma base de argila que era exposta ao sol e logo depois endurecida com a sua exposição ao fogo. Os selos cilíndricos, pequenos cilindros de pedra esculpidos com desenhos em entalhe, esse cilindro era rolado sobre as tábuas de argila, cerâmicas e tijolos para marcar ou identificá-los. Os sumérios produziram uma extensa atividade literária que contou com a criação de poemas, códigos de leis, fábulas, mitos e outras narrativas. Agora convido vocês a conhecer um pouco mais sobre Ur. Anteriormente, em Caminhos da Humanidade, o Império Acadiano havia dominado da Mesopotâmia até o Mediterrâneo. Mas com as invasões dos Gutes, uma era de trevas tomou a planície entre o Tigre e o Eufrates. Esta foi a oportunidade para o renascimento sumério e o momento mais brilhante de sua história, no qual podemos conhecer a vida cotidiana na antiga Idade do Bronze. Os arameus ancestrais dos sírios, entre suas várias cidades, tinham o principal reino em Mari, grande rival do reino comercial da cidade de Ebla. Nas fronteiras das cidades sumérias, o período elamita antigo estava no final da primeira dinastia. Os Lulubi habitavam o que hoje é o Kurdistão do Iraque. Dilmun, no Golfo Pérsico, era um entreposto comercial em contato com lugares distantes como a Índia. Em 2100 a.C., a China e a Índia tinham civilizações prósperas e eram referências a centenas de quilômetros ao redor de si. Creta estava cada vez mais poderosa, comercializando com todo o Mediterrâneo. O Antigo Egito tinha suas pirâmides há pelo menos 500 anos, enquanto a Europa estava entrando na Era do Bronze. O resto do mundo, caça, pesca e alguma agricultura era a rotina de populações pequenas que vivem da terra.
Mas na Mesopotâmia, após séculos de guerra, a Suméria, o berço das civilizações, estava para renascer. Em 2050 a.C., Utu-Rengal liderou a rebelião das cidades sumérias contra o rei Guti-Tirigan, que depois de vencido consentiu em deixar a Suméria, e Utu-Rengal reinou por 7 anos até que morreu num acidente. Ur-Nammu assumiu e reinou de 2112 a 2095 a.C. e iniciou a construção do famoso Grande Zigurate de Ur, descoberto em 1920 pelo inglês Sir Leonard Woolley. É bom lembrar que os semitas viviam na Suméria nesta época, mas os sumérios não eram semitas. O pai de Abraão, conforme dito na Bíblia em Josué capítulo 24, verso 2, serviu outros deuses além do Eufrates, e sendo um semita, certamente como babilônios, assírios e acadianos, estava envolvido com a astrologia. Sim, nome semita ou Nana, o nome sumério, era o deus dos adivinhos. Era uma divindade-chave na ciência da astrologia, praticada no topo do zigurate, onde ele era representado pelo número 30 da fase lunar, ou como um velho de barba esvoaçante montado sobre um touro, herdado de seu pai Enlil, o deus do vento. Nana e sua esposa Ningal tinham como filhos o sol chamado de Utu ou Shamash e Vênus, a deusa Inanna, também chamada de Ishtar. Seus principais santuários são outra evidência histórica que comprovam a historicidade do relato da Bíblia, pois o texto diz que Abraão e sua família saíram de Ur e foram para Harã, e é exatamente nestes dois lugares que encontramos outro santuário lunar correspondente à cultura de Ur. Em Nippur descobriu-se o mais antigo código de leis do mundo, ainda mais antigo que as leis de Hammurabi. O código inicia descrevendo como os deuses favoreceram Ur-Nammu para colocar o reino em ordem e padronizar medidas. São leis casuísticas do tipo multas por compensação, indenizações em caso de danos morais e físicos e penas de morte em caso de assassinato, assalto e estupro. Através de centenas de tabletes comerciais, sabemos como era a vida social de Ur. Viver em uma cidade como Ur de Abraão tinha um preço: a sujeição ao sistema. E o sistema era totalitário. Depois de décadas de domínio estrangeiro, o povo sumério, libertado pela terceira dinastia de Ur, entregou sua vontade de bom grado aos soberanos. Você viveria protegido dos estrangeiros em troca de total submissão ao governo da terceira dinastia. O Estado totalitário sumério dependia de anulação da individualidade, tendo o Estado como promotor de todas as ideias e mediador de todo o sistema. A cidade compunha-se de vários grupos étnicos e profissionais. Um indivíduo fora deste sistema não conseguia participar de nada. O Estado era dono de tudo e, para justificativa, a parceria com a religião dominante dizia que os deuses eram os donos da terra e a soberania dos reis viera deles. Se você tivesse a religião errada, estava fora. O Estado controlava a religião, dizia o que seus deuses queriam e era o dono da sua terra. Um produtor rural era obrigado a entregar boa parte de sua produção ao Estado. Teoricamente, podia vender o resto, mas a venda e o preço também eram determinados pelo Estado. O Estado tinha capatazes que mediam e contabilizavam rigorosamente a produção em metas a serem atingidas, calculadas pelas jornadas de trabalho. Provavelmente, a escrita nasceu com este propósito de registro. Havia um dia de folga a cada 10 dias para os homens e a cada 6 dias para as mulheres. No final de um ano contábil, auditava-se a diferença entre créditos e débitos na produção e as contribuições de cada trabalhador. Caso houvesse dívidas, elas eram transferidas para o ano seguinte, e se morresse o devedor, as dívidas eram herdadas pelos filhos.
Como a exigência da produção era acima da capacidade para aparelhar um estado pesado, cheio de nobres, guerreiros, sacerdotes e um grande complexo de construções como o zigurate que mantinham a ideologia, não raramente as dívidas se tornavam impagáveis ao ponto de os trabalhadores se venderem como escravos, tornando-se propriedade total do Estado. Ur-Nammu, o soberano de Ur, foi derrotado em batalha onde tombou morto. Shulgi vingou seu pai e reinou até 2047 a.C., e foi Shulgi que terminou a construção do zigurate de Ur. Ao norte da Suméria, na ainda tímida cidade de Assur, reinou Sulili, um dos primeiros reis assírios, em sua famosa capital, que usava o nome do seu ancestral Assur. Mas era um reino tímido que poucos imaginavam que se tornaria o maior poder da terra dentro de 1300 anos. Nos próximos 100 anos, a terceira dinastia de Ur chegaria ao fim. A civilização suméria desapareceria e seu povo seria engolido pelos semitas que dominariam totalmente a região. A Suméria, a primeira civilização do mundo, ensinou que governos tiranos tendem a criar desigualdade social e que a riqueza de um país não é o que o governante tem, mas o que o povo possui. Do meio de Ur, nesta época, saiu um homem que deu origem a um povo que diria o seguinte ditado, abre aspas, o rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre, fecha aspas. Esse então foi um outro vídeo, né, também do YouTube, né, que explora um pouco mais sobre a civilização suméria, né, e a cidade de Ur. Dando continuidade, vamos falar então sobre os acádios. Era uma tribo nômade que vieram do deserto da Síria, chegaram na Mesopotâmia por volta do ano de 2550, antes da era cristã, chegando durante as guerras entre os sumérios. Como o povo sumério em conflito, os acadianos dominaram grande extensão de terra dessa região. Como suas culturas eram similares, sumérios e acadianos se unificaram, criando o primeiro império mesopotâmico. Sob a liderança de Sargão I, os acádios criaram um estado centralizado, nos moldes sumérios, e avançaram nas táticas militares através da mobilidade pelo deserto, com armamentos leves, como o venábulo, uma espécie de lança. Na religião, a crença era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, o que permitiu que novos deuses fossem cultivados, incluindo o próprio rei. Por volta de 2150 antes da era cristã, os constantes ataques dos Guti, povos asiáticos da região montanhosa da atual Armênia, acabariam com o domínio acádio, que já estava abalado com as revoltas internas após a fraqueza política que se instaurou com a morte do imperador Sargão I. Os amoritas eram um povo semita. Semita quer dizer povos que compartilham as mesmas origens culturais como os hebreus e os árabes. Vindos do deserto da Arábia, com o passar do tempo, expandiram seus domínios até chegarem à Suméria, atualmente o Iraque. Criaram a cidade de Babilônia, capital do Império Babilônico. Os amoritas assimilaram os conhecimentos dos acádios e dos sumérios, obtendo um grande avanço cultural, econômico e científico. Foram eles que dividiram o tempo em horas, minutos e segundos e criaram o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escritas da história. Com a morte do rei Hammurabi, o império se fragmentou e sofreu o colapso com as invasões estrangeiras. Os assírios, a formação desse império aconteceu graças ao amplo desenvolvimento de uma cultura de guerra. Saques, destruições e massacres eram táticas comuns que asseguravam a supremacia desse povo. Seu exército era composto por uma avançada tecnologia bélica, a utilização
de cavalos garantia um rápido ataque e ocasionava grandes baixas nas fileiras inimigas. Por ser um povo extremamente violento, outros povos da região mesopotâmica foram facilmente conquistados e escravizados. Contudo, essa cultura, baseada no terror e na opressão, não teve condições de suportar várias revoltas, sendo derrotados em 612 a.C. pelos caldeus, sob o comando do rei Nabopossalar. Os caldeus eram povos semitas que viviam na margem oriental do rio Eufrates, derrotando os assírios em 612 a.C. Os caldeus iniciaram a unificação do território, surgindo assim o Segundo Império Babilônico. 7 anos mais tarde, Nabopolassar faleceu, deixando o poder para o seu filho Nabucodonosor, expandindo seu domínio por todo o Egito, Arábia e Jerusalém. Neste império, destaca-se a cultura caldeia, principalmente com a construção das maravilhas arquitetônicas como a Torre de Babel e os Jardins Suspensos. Esse império chegou ao fim em 539 a.C., quando foram invadidos pelos persas. Este é um pequeno resumo, então, das civilizações mesopotâmicas que vimos até agora, dos sumérios, destacando então as cidades e estados independentes, como Ur, Uruk, Nippur e Lagash, a centralização do poder político, militar e religioso, as classes dominantes, os sacerdotes e a burocracia administrativa, e o desenvolvimento da escrita cuneiforme e a invenção da roda. Dos acádios, a conquista e unificação das cidades sumerianas, sobre o reinado de Sargão I, o Império Acádio Sumeriano, a absorção e síntese da cultura suméria, a curta duração e as revoltas e invasões estrangeiras. No período dos Amoritas, Hammurabi, rei da Babilônia, conquista da Mesopotâmia e formação do primeiro Império Babilônico, a criação do mais antigo sistema de leis escritas, o Código de Hammurabi, e o declínio e a morte de Hammurabi, com a fragmentação e também com as invasões estrangeiras. Os assírios, destaca-se os conflitos e invasões, o espírito guerreiro, o Império Assírio, com a conquista da Mesopotâmia e a expansão territorial, era um estado militarista, com muita violência, tributos e escravização dos povos conquistados. O fim do império, com a aliança entre os medos e caldeus. E os caldeus, um segundo império babilônico. A Babilônia, centro político, comercial e cultural. Nabucodonosor trouxe a expansão territorial e grandes construções, a conquista de Jerusalém e a escravização dos hebreus, e o fim do império, com a chegada e domínio dos persas. Dando continuidade à nossa videoaula sobre as primeiras civilizações. Essas são as referências, nosso livro é didático, o livro sobre as 50 ideias de história do mundo, um vídeo da Suméria e a vida cotidiana de Ur. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa videoaula, espero que vocês tenham curtido todo esse material que serve apenas para complementar o que nós já estamos estudando. Lembro que essas videoaulas são totalmente artesanais, não envolve grande utilização tecnológica e visual, é apenas para complementar os estudos. Espero que vocês tenham então gostado, curtido, e desejo a todos que fiquem em paz. Um abraço a todos.